O que é melhor para você? Obedecer a Deus ou os homens? Para mim, com certeza, obedecer a Deus. Mas quando se trata da palavra, quando se diz obedeça às autoridades, porque são constituídos por Deus, tem mais coisas que precisamos organizar a respeito disso. Quando a Bíblia diz que é para respeitar as autoridades, mas vai depender de qual a forma que as autoridades estão impondo as suas leis, as suas regras. Que forma que precisamos obedecer às autoridades? Quando essa obediência que as autoridades querem que a gente siga não for da vontade de Deus, e nós sabemos que não é da vontade de Deus, é claro que não tem que ser obedecida. Porque o que precisa ser mesmo obedecida é a vontade, segundo a vontade de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Não quero dizer para você seja desobediente às autoridades de maneira nenhuma. Sim, mas a Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Pedro, ele estava pregando e junto com outros discípulos, mas veio alguém e te falaram que não era para eles pregar. E Pedro disse: é melhor obedecer a Deus do que aos homens, porque a ordem de Deus é para a gente pregar. A ordem de Deus é para a gente obedecer a Deus. E quando as ordens humanas vêm para a gente fazer, ao contrário, aí sim, aí não podemos fazer isso. Podemos obedecer antes a Deus. Mas em caso de outras coisas, aí sim precisamos obedecer todas as autoridades. Por exemplo, irmãos, você vai passando em uma avenida, você vai passando em uma avenida e você vai ver os semáforos, aí dá o sinal de alerta, que é o sinal amarelo, e tem o sinal pare, que é o sinal vermelho, e tem o sinal verde que fica mais embaixo, que é o sinal de siga. E quando você passa no semáforo e está o sinal verde, você, claro, você vai, Quando está no sinal amarelo, você vai ver se dá para você ir ou se é para você melhor esperar que o sinal se feche. E quando dá o sinal vermelho, é claro que você tem que parar, obedecendo assim as regras do semáforo, que é a mesma regra que as autoridades passam. E se você passar no sinal vermelho, você pode estar cometendo algumas infrações. E essa infração pode ser contra a tua própria vida ou a vida de outras pessoas. Porque se você passar em um sinal vermelho, é claro que você está correndo grande risco de ir contra a tua própria vida e contra a vida de outras pessoas, dependendo das situações. E, além disso, você vai cometer outra infração, que é a de multa contra o teu veículo, o veículo que você está dirigindo. Então, irmãos, tem essas regras básicas, que as pessoas seguem, que nós precisamos seguir, até mesmo por prudência. Mas quando as autoridades dizem assim, não prega,
Quando as autoridades falam, não anuncia o evangelho. Quando as autoridades falam, não ora, é para a gente fazer isso? Claro que não. Houve uma lei aonde Daniel não podia orar, aonde o povo não podia fazer oração a outros deuses, além lá dos deuses lá, louvado seja Deus, da Babilônia, não podia fazer. E Daniel estava lá, e Daniel descumpriu essas ordens e fez a oração. E com isso, Daniel foi pego, levado para as covas dos leões e jogado lá até no outro dia, quando foi tirado. Mas pela obediência que ele tinha com Deus, pela sinceridade que ele era com todos, Deus livrou Daniel das garras dos leões. Outro exemplo, os Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles sabiam que se eles descumprissem a ordem do rei, que era de se prostrar perante a estátua, eles eram jogados dentro da fornalha ardente. E isso aconteceu. Eles descumpriram a ordem do rei, tiveram mais outra chance de se prostrar perante a estátua, e mesmo assim eles se manteram firmes, porque eles não estavam obedecendo ao rei, a Nabucodonosor, porque eles estavam obedecendo a ordem de Deus. E a ordem de Deus era: não se prostra diante de outros deuses. Essa era a ordem de Deus, para não se prostrar perante outros deuses. Mas quando o homem queria para que os servos de Deus descumprisse a ordem de Deus e cumprisse a ordem do homem de obediência a Deus, de desobediência a Deus, aí sim, aí o homem se equivoca, e passa a cometer erros gravíssimos perante o Senhor. Mas os jovens não se manteram firmes e entraram lá na cova, ou na fornalha ardente, foram livres, porque Deus envia a providência lá na fornalha. Porque o homem, sim, estava obedecendo a Deus e não às ordens dos homens. E por isso Deus guarda. Mas em outras ocasiões, claro, que o homem precisa obedecer. Então, se você obedece um semáforo, se você obedece o sinal aonde é para reduzir a velocidade do teu carro, por que não obedecer a Deus? Se você obedece às regras de um banco, se você obedece às regras lá do teu trabalho, por que não obedecer ao Senhor? O que é que falta para obedecer a Deus? É isso que Deus trata conosco hoje. E é para a gente pensar e refletir e dizer: Senhor, eu preciso te obedecer melhor. Então, seja sim obedientes às autoridades, mas da forma que as autoridades não impõem a regra que faça você desobedecer a Deus. Pense nisso. Louvado seja Deus.